Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa ao vivo, aqui pela Rede TV para todo o Brasil. Nesta sexta-feira, 29 de julho, o ex-presidente Lula, o ex-senador Delcídio do Amaral e outras 5 pessoas viraram réus por tentar interferir na Lava Jato, réus por obstrução de justiça. No programa de hoje eu vou conversar com André Moura, do PSC de Sergipe, que é líder do governo na Câmara e representa o governo Temer entre os deputados federais. Também vou conversar com a procuradora do Ministério Público Federal, Atameia Danelon, sobre os esforços para combater a corrupção. Ela vai falar das 10 medidas. E em tempos de atentados pelo mundo e de Olimpíada no Rio, vou conversar com Sheikh Abdelhamid sobre os riscos com o extremismo islâmico. Quem também nos acompanha nessa conversa é o cientista político Reni Ozi-Cukier. E a gente está ao vivo também pelo Facebook e no portal da Rede TV. Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite para você que nos acompanha. Aqui você sabe, você participa, você manda perguntas, você manda seu comentário. Eu leio aqui, aparece aí na sua tela também. Por favor, faça isso usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista. O som de hoje vai ficar por conta da irreverente banda UO. Eu queria depois saber que o UO vai virar coisa boa aqui no palco, mas o UO geralmente é uma coisa que é chata, não é, Mauro? Alguma coisa quando fala que é o ó, é uma coisa... né? Política é o ó, André Moura, boa noite. Boa noite, Mariana. A política também é o ó? Tem sido uma coisa chata? Não, eu acho que a política ela é a solução de muitos problemas, mas também, nesse momento de crise que atravessa o país, uma crise política, principalmente oriunda do governo anterior, ela também... Para muitos brasileiros, ela passa a ser também um problema, mas é na política que nós temos que encontrar as soluções dos maiores problemas do nosso país. Bom, a crise política existe também uma crise de credibilidade dos brasileiros, assim, com a política em geral. E em tempos de divisão, vermelhos e azuis, eu nem sei, parece campanha americana, né? Vermelhos e azuis. Em tempo de divisão, tem muita gente que acha... eu vou fazer uma pergunta do Enio de Souza, já, que veio pelo Twitter. O que é pior hoje para a carreira política de um deputado, para a imagem de um político? É votar contra o impeachment da Dilma ou é defender o Eduardo Cunha na tribuna da Câmara? O que é que pega mais mal? Eu acho que, nesse momento, o problema do ex-presidente e hoje deputado Eduardo Cunha é um problema que, na Câmara, a solução está muito próxima. Todo esse processo de investigação, ele já foi concluído no Conselho de Ética, o plenário da Câmara agora vai deliberar sobre a matéria, mas é um problema que é pontual e que depois, logicamente, o processo jurídico vai continuar. Quanto ao processo de impeachment, é um problema fundamental e importante para o país. O impeachment hoje, na verdade, é solução. Quem cai primeiro, Cunha ou a Dilma? Olha, se tivermos um quórum qualificado, como tem dito o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, ele vai pautar de imediato o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. Nós sabemos que nós estamos agora, vamos reiniciar o período legislativo agora a partir de 1º de agosto, em um momento de quórum muito baixo, por conta do processo das eleições municipais, que, queira ou não, muitos parlamentares, eles estão nas suas bases eleitorais. Então, temos que encontrar uma semana com quórum qualificado, quórum alto, para que essa matéria seja votada. O deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, esteve aqui no programa semana passada, ele disse que ele vai estabelecer uma data, que quando ele marcar essa data, nessa data será. Como os deputados saberão a data, é só não marcar outros compromissos, né? E uma data, segundo... o presidente Rodrigo Maia, deverá ser antes do dia 16 de agosto. Por que o dia 16 de agosto? Porque é quando começa o processo de eleições de rua, de comícios, de passeatas. Então, é uma data que provavelmente você vai ter com a condição de ter um quórum maior na casa para votar o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha, mas também nós temos outra preocupação, é votar a pauta de interesse do país, do governo, que nós precisamos, temos muita pauta importante, principalmente na área econômica, que nós precisamos de um quórum alto. Então, eu espero que o parlamento, os parlamentares, a gente sabe que todos têm compromisso com as suas bases, mas é um momento de ter compromisso também com o país, para que estejam presentes na Câmara, nesse reinício dos trabalhos, para que a gente possa votar essas matérias importantes. Uma das pautas e uma dessas matérias que é tão importante para os brasileiros é a votação das 10 medidas contra a corrupção. A gente recebe aqui a procuradora Atameia Danelon. Oi, Atameia.
Eu reitero aqui também o nosso convite para o procurador Deltan Dallagnol, que faz parte da força-tarefa da Lava Jato e que, assim como a Tameia, defende as 10 medidas contra a corrupção. Deixa eu até segurar esse cartaz. Eu vou até segurar esse cartaz, porque eu apoio, tá, gente? Eu não apoio muita coisa, mas esse daqui eu apoio. Chocolate, mostrando para você. As 10 medidas contra a corrupção. Tameia, sabe o que eu fico pensando? A gente tem tantos casos no Brasil de corrupção, e não só envolvendo coisas públicas, mas também, recentemente, um caso com uma empresa grande de telefonia. Eu fico pensando, o problema no Brasil é mudar as leis ou a gente tem que mudar o brasileiro? Olha, nós temos que mudar muita coisa. Uma delas é aprimorar a legislação que nós já temos. Nós já temos uma legislação anticorrupção, mas uma legislação falha, que tem muitas brechas e só resulta na impunidade. Mas é importante também mudar a educação, mudar a cultura da corrupção. Infelizmente, essa cultura está arraigada na nossa história. Nós somos muito novos na nossa democracia e muito antigos com os escândalos de corrupção, que não vem de hoje. A corrupção vem de longa data, desde o Brasil colônia. Bom, as 10 medidas contra a corrupção, tem algumas que são consideradas bastante duras, e elas vão ter que ser votadas pelos políticos, muitos deles envolvidos em casos de corrupção. Como fazer para confiar que os maiores interessados que isso não passe sejam os que vão votar e definir sobre o futuro dessas medidas? Bem, os deputados e senadores, eles nos representam, eles foram eleitos pelo voto do povo, eles são mandatários, então eles têm que ouvir a voz da população. O que a população clama pela aprovação das 10 medidas? Foram concedidos mais de 2 milhões de assinaturas, 2 milhões de assinaturas. Então, a vontade popular é mudanças sistêmicas para que acabe com a corrupção, porque atualmente a corrupção é um crime de baixo risco e só resulta na impunidade. Para que o político corrupto, para o empresário desonesto, seja preso, permaneça na prisão e devolva o que foi subtraído dos cofres públicos, temos que endurecer as leis. Qual é a posição do governo Temer sobre essas 10 medidas? O senhor que representa o governo lá na Câmara dos Deputados. Não, o governo Temer já deixou claro de apoio que a matéria possa tramitar. Tanto é que nós tivemos uma reunião com o Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot, há cerca de 30 dias atrás, líderes de todos os partidos, da base e da oposição, já indicamos os membros da comissão especial, e essa comissão especial ela vai ter essas 10 medidas de anticorrupção, mas também outras matérias que tramitam na Câmara Federal, que também são matérias anticorrupção, que estarão todas elas nesta comissão especial, num debate amplo, para que nós possamos votar o mais rápido possível, para que a matéria chegue ao plenário. Mauro, vou deixar... Também tem algumas medidas que estão em trâmite, principalmente mais no Senado do que na Câmara, como, por exemplo, medida que condiciona a delação premiada ao fato do acusado não estar preso, por exemplo. Qual que é a posição do Ministério Público a esse respeito? Então, infelizmente, quando estamos diante da maior operação que desvelou o maior escândalo de corrupção no Brasil, então é natural que surjam algumas leis tentativas de retalhar e de diminuir o poder lava-jato, como ocorreu na Itália. Temos a Operação Mãos Limpas, que, infelizmente, os próprios parlamentares começaram a editar legislações contra o combate à corrupção, anistiando o crime de corrupção e trazendo penalidades para os investigadores e juízes. Então, existem algumas tentativas nesse sentido, como o exemplo da colaboração premiada. A colaboração premiada, é muito importante salientar, Mariana, que mais de 70% dos casos de colaboração premiada que ocorreram na Lava Jato, os réus estavam soltos. Então, é uma falácia que se propala de que os réus são presos ou os investigados são presos para colaborar. Não é verdade. Então, esse projeto que iniciou um trâmite, ele objetiva isso. E o projeto de abuso de autoridade é uma coisa que atrapalharia o trabalho do Ministério Público ou da Polícia Federal? Sem dúvida. Esse é um outro exemplo que foi iniciado no Senado, pelo presidente do Senado, que ressuscitou um projeto de lei. Já há a lei do crime de abuso de autoridade. De fato, se uma autoridade, seja judicial, seja do Ministério Público ou da Polícia, exacerbar os seus poderes, claro que tem que ser apurado, investigado e punido. Agora, o que se pretende com esse novo projeto de lei é punir aqueles que investigam, punir o juiz que está aplicando devidamente a lei. Então, isso é inadmissível. Essa semana já houve um ato lá em Curitiba, onde o doutor Moro falou algumas palavras, juntamente com vários juízes federais e procuradores,
contrariamente a esse projeto. E haverá o mesmo ato semelhante aqui em São Paulo na próxima segunda-feira. Dia 31 é um ato... Dia 1º, Dia né? 1º de agosto, Aham. um ato na Avenida Paulista, em frente ao Fórum Pedro Lessa, o Fórum Federal, onde procuradores e juízes estarão se manifestando contrariamente a esse projeto. Perguntas para o André Moura. Chegando nas redes, Mauro? Chegando, inclusive, querendo saber da sua opinião pessoal sobre a questão das 10 medidas contra a corrupção e também como é que vão tramitar essas medidas que interessam ao governo, que o governo tem mais pressa, como, por exemplo, a PEC do teto de gastos. Olha, a minha posição pessoal, enquanto parlamentar, é de que nós possamos fazer esse debate amplo, como ficou acordado. Obviamente que a comissão especial vai permitir que nós possamos ter audiências públicas, mas nós somos favoráveis, eu sou favorável à tramitação da matéria e que nós possamos, cumprindo o prazo regimental, levá-la ao mais rápido possível ao plenário. Quanto às matérias do governo, principalmente da pauta econômica, nós temos agora, já no início dos trabalhos, será a primeira pauta nossa, o PL da renegociação da dívida dos estados, que é uma matéria extremamente importante para os estados. O presidente Michel Temer fez uma reunião com os governadores e esta matéria é a verdadeira solução para a dívida que os estados têm hoje. Para que você tenha uma ideia, até 2017, o governo vai permitir que os estados possam ter uma flexibilização no pagamento de algo em torno de 50 bilhões de reais, o que dá um alívio aos estados nesse momento de crise que o país atravessa ainda por culpa da política econômica do governo anterior. Mas, além dessas matérias, nós temos a PEC que limita os gastos. É uma matéria que já está na comissão, na CCJ já há um bom tempo. A pauta da CCJ estava obstruída por conta do processo de cassação do deputado Eduardo Cunha, mas na próxima semana, quando reiniciarmos o trabalho, essa é uma matéria que é prioritária. Lógico, tem um prazo regimental a ser cumprido e que essa matéria só deveremos colocá-la em votação no plenário da Câmara no mês de outubro. O presidente interino, Michel Temer, faz transparecer que, enquanto não sair uma decisão final sobre o impeachment, algumas coisas não serão definidas. Na casa, na Câmara também, existe essa sensação de que, enquanto não se definir a situação de Eduardo Cunha, algumas coisas não conseguem andar? Não, nós temos avançado muito. Nós tivemos um primeiro período agora, desses primeiros 2 meses e meio da gestão do presidente Michel Temer, muito conturbado na Câmara. Nós tínhamos na Câmara 4 presidentes. O presidente afastado, Eduardo Cunha, o interino Valdir Maranhão e 2 outros presidentes, o segundo vice-presidente, o Jacobo, e o Beto Mansur. E, além disso, todo esse processo de cassação. Mas avançamos muito em muitas matérias importantes, matérias que estavam na Câmara já há meses tramitando e que não conseguiam chegar ao plenário e que nós conseguimos votar mesmo com toda essa instabilidade. Agora, obviamente, que nós não podemos deixar contaminar essa pauta econômica, que é de fundamental importância para a retomada do gráfico do crescimento, para estabilizar a economia no país, com o processo de cassação do ex-presidente Eduardo Cunha. A pergunta do Mário Monteiro já foi respondida. Se o senhor apoia as 10 medidas contra a corrupção proposta pelo Ministério Público, né? Deputado, o senhor acha que o senhor continua na liderança do governo agora na volta do recesso? Olha, essa é uma decisão que cabe única e exclusivamente ao presidente Michel Temer. A decisão é dele, não é? Nós vamos reiniciar os trabalhos, nós estaremos recebendo o presidente Michel Temer, o ministro Gedel, que é o ministro da área política, e eu, enquanto líder do governo, estaremos recebendo todos os líderes da base na próxima segunda-feira, às 9h30 da manhã, no Palácio, do Palácio Jaburu, para que nós possamos discutir a pauta prioritária do governo para o segundo semestre. Cumprimos a nossa missão até agora enquanto líder, aprovamos todas as matérias de interesse do governo do país. E por que saem notícias como essa? Os partidos querem trocar o líder do governo na Câmara. Notícias como essa que foram desmentidas pelos partidos. Disseram no primeiro momento que essa notícia foi do PR, do PSB e do PSDB. O líder do PR soltou uma nota desmentindo por completo e dizendo que, muito pelo contrário, o PR se sente representado pelo líder do governo. O líder do PSDB, o deputado Embaçaí, da mesma forma. O líder Foleto falou comigo da mesma maneira. Então, não tem cabimento, não tem sentido essa nota, essa matéria que saiu. Mas, de qualquer maneira, Mariana, volto a repetir, quem exerce a liderança do governo, obviamente você não consegue agradar a todos. A nossa missão nós estamos cumprindo, aprovamos todas as matérias do governo até então, mas essa é uma decisão que cabe única e exclusivamente ao presidente Michel Temer. Quando o senhor foi escolhido líder do governo, as notícias que saíram eram assim, o Temer é refém do baixo clero, continua refém do Cunha, que tem como principal aliado André Moura, que fez inclusive campanha para o Cunha na época em que ele foi eleito presidente da Câmara. O presidente, o executivo,
tem que fazer muitas concessões, tem que liberar muita verba para os deputados para conseguir ter uma boa base? É sempre na base do toma lá da cá? Não, o presidente Michel Temer ele tem uma base sólida, uma base unida, mesmo porque ele tem um estilo diferente do que tinha, por exemplo, a presidente afastada Dilma Rousseff. Qual era o estilo dela? Sem o diálogo, que não tratava o parlamento com devido respeito, que entendia ela que as matérias tinham que ser aprovadas sem a discussão com o parlamento, e isso fez com que ela perdesse a sua base e começasse a ter sérios problemas até o processo de impeachment na Câmara e também no Senado. O presidente Michel Temer tem um estilo completamente diferente, mesmo porque esteve por 24 anos na Câmara, foi 3 vezes presidente da Casa, e ninguém chega à presidência da Câmara 3 vezes se não tiver um bom diálogo com o parlamento. E todos que passaram por aqui sempre dizem, quando a gente pergunta sobre a Câmara ou a representatividade, o próprio Eduardo Cunha já me disse isso, Fernando Henrique Cardoso disse isso, que o Congresso representa o povo brasileiro, o perfil, o jeito de ser, de se comunicar. Então, quando a gente vê e fala, ai, que palhaçada, somos nós todos os palhaços. Quando a gente vê e não gosta, estamos representados ali. Nós é que escolhemos, né? O povo brasileiro é que escolheu. Uma outra pergunta do Enio para o senhor, do Enio de Souza. O senhor foi acusado de participação numa tentativa de homicídio, é réu em 3 ações penais, foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa. Como o senhor se define como parlamentar e representante desse povo brasileiro? Olha, com muita tranquilidade, mesmo porque tudo isso foram acusações de um adversário, nem adversário, um inimigo político, que foi meu sucessor enquanto eu fui prefeito do município Pirambu, lá no estado de Sergipe, e que depois me acusou de uma série de situações que eu não fazia parte da administração dele, eu já era deputado estadual à época. Mas todos os processos até agora que eu respondi, todos eles eu fui inocentado. Mas continuo trabalhando. O nosso mandato tem sido um mandato propositivo, enquanto líder do PSC no primeiro momento, agora enquanto líder do governo, mas acima de tudo cumprindo com a nossa missão, a missão que me foi dada pelo povo de Sergipe e que agora representa também o povo brasileiro. Fala, Mauro. Até em relação a isso, o fato de sermos representados ou não pelos nossos parlamentares, fica muito claro, e até chamando a procuradora Tameia também para a conversa, fica muito claro que existe uma agenda da política, que é uma questão de poder, de negociação de poder. Existe uma agenda dos políticos, que é uma agenda eleitoral, mas existe também a agenda da população. Todas elas são legítimas. O problema é quando elas não casam. Elas não estão casando agora, não. O problema é quando elas não casam. Em relação a isso, o que é mais importante aprovar nesse momento, olhando para a população? São as medidas econômicas do governo ou são, por exemplo, as medidas contra a corrupção? Olha, eu entendo que as duas são importantes, as duas são pautas, as duas são temas da população hoje. A pauta econômica do governo é fundamental. O país atravessa uma crise que começa agora, na gestão do presidente Michel Temer, dar sinais à economia, né, de recuperação. É uma crise que fez com que, por conta do governo anterior, que nós tenhamos uma inflação na casa dos 2 dígitos, uma recessão na casa dos 2 dígitos, com 12 milhões de brasileiros desempregados. Mas o país começa a reagir. Então, essa é uma pauta também de interesse do povo brasileiro. Eu poderia apresentar um projeto de lei como um cidadão comum? A prova maior são as 10 medidas anticorrupção apresentadas por iniciativa popular, com mais de 2 milhões de assinaturas. O senhor acredita que teria na casa o apoio a uma PL, a um projeto de lei, que, por exemplo, voltasse a cobrar impostos ou voltasse a taxar os lucros das grandes fortunas? Olha, é uma matéria que, inclusive, tem muitos parlamentares que defendem. Inclusive... Entre os países da OCDE, Brasil e só mais um que não tem imposto. Que não adota. Essa é uma matéria que, inclusive, nós estamos discutindo em uma matéria que eu sou relator, que é a reforma tributária. E essa é uma pauta que a Comissão Especial da Reforma Tributária defende, que nós possamos taxar as grandes fortunas no país, o que é mais do que justo. É mais do que justo, porque é um imposto de 15%, enquanto o cidadão médio paga quase 30% ou até mais do que 30%. Então o senhor pode assinar, pode fazer o projeto de lei em meu nome, eu autorizo. Isso é de peso importante. Vai lá, põe assim, a Mariana gostou, projeto Mariana... Mas no nosso relatório, quando eu apresentar... Cheia de opinião. Quando eu apresentar, vou dar o crédito a você. Isso, pronto, a gente faz em parceria.
Se me permite, Por nós favor, entendemos Tameia. que o projeto que é o mais importante e de extrema utilidade é o projeto das 10 medidas contra a corrupção. A crise que nós estamos atravessando, a crise econômica, a crise de a carência de princípios morais, é por conta da corrupção. Tameia, se esse projeto já tivesse sido aprovado, ou se já existissem essas medidas no Brasil, uma operação, por exemplo, do tamanho da Operação Satyagraha, que envolveu tantos nomes grandes, banqueiros envolvidos, isso poderia voltar, vocês podem ressuscitar a Operação Satyagraha, isso poderia voltar a legitimar uma operação da Polícia Federal tão importante? Então, ela não teria sido anulada, não só Satyagraha, como outras operações importantíssimas, como o Banco Santos, como o Castelo de Areia, foram anuladas por conta do nosso sistema. Então, quando eu falo que o projeto de lei das 10 medidas é o mais importante, ele antecede qualquer outra questão, porque a corrupção é a causa de todos os problemas que nós temos. Problemas sociais, econômicos, de educação e saúde. A corrupção, por ano, desvia 200 bilhões de reais. Só o caso Banestado, que o juiz Sérgio Moro começou a participar, a Polícia Federal investigou e depois teve que parar por falta de verba, ou sei lá por quê. Essa operação estava buscando os responsáveis por envio de dinheiro de 120 bilhões de dólares em contas do Banestado, né, CC5 do Banestado, para fora do país. Simplesmente pararam de investigar. Também, você participou também dessa época? Participei. Acompanhou? Participei. Foi uma operação muito grande, que teve repercussão no país inteiro, principalmente em São Paulo. Que gerou muita frustração também. Sim, quando terminou, mas é né? assim que nós trabalhamos, Mariana. A regra, atualmente, como o sistema que nós temos, tirando a Operação Lava Jato, que é um ponto fora da curva, é essa, é a impunidade. Nós trabalhamos durante 10, 15 anos e as ações penais não terminam. Por exemplo, eu entrei na carreira há 16 anos atrás, trabalhei no caso do juiz Nicolau. Sabe quantos anos demorou essa ação para terminar? Nicolau dos Santos Netos, do Tribunal Regional do Trabalho aqui em São Paulo, do TRT. E numa obra do TRT foram desviados 100 milhões de reais. Atualmente assim. está na casa de bilhões de reais. Ah, Demorou 23 anos essa ação. Isso é justo? Não é justo. A propósito, procurador, a gente ouve muitos casos de corrupção no Executivo, no Legislativo, agora estamos descobrindo em algumas empresas também, mas muito pouco no Judiciário. A senhora citou o caso do juiz Nicolau, muito pouco no Judiciário. O Judiciário está imune à corrupção ou ele é uma caixa preta que precisa ser aberta ainda? Não, em hipótese alguma, a corrupção, como eu já disse, ela é sistêmica, ela é endêmica, ela afeta quase todas as áreas em que há dinheiro público. Então, acontece também a corrupção no judiciário, mas ela é bem em menor escala, ainda bem, né, porque os juízes que julgam os corruptos. Mas é importante que a população tenha esse conhecimento dos malefícios da corrupção. Então, por isso que é um projeto que tem que ser votado com a maior urgência, porque, passando as medidas contra a corrupção, vai ser encarada de outra forma a persecução penal. Não haverá impunidade e desvio de verba pública, por conta dos desvios que estamos com essa crise econômica, com crise na saúde e na educação. Então, eu vou aproveitar para dar uma informação aqui, porque hoje a gente abriu o programa dizendo que o ex-presidente Lula virou réu por obstrução de justiça. Agora, o juiz que transformou Lula em réu, foi criticado pelo próprio Ministério Público Federal, é o juiz Ricardo Leite. Por quê? Porque ele tomou algumas decisões em relação à Operação Zelotes, que investigava as empresas junto ao CARF. Ele não autorizava escuta telefônica, ele não tirava o sigilo do processo, ele não autorizava prisões na Operação Zelotes. Esse juiz, tem vários comentários na internet dizendo que parece que quem obstruía a justiça não era só o ex-presidente Lula. Então, assim, o Lula foi até a ONU para reclamar da atuação da justiça no Brasil, e especialmente do juiz Sérgio Moro, por suposta perseguição. A justiça no Brasil, ela tem dois pesos, duas medidas, porque algumas vezes dá essa impressão. Então, não deve ter, não deve ter. Como o nome diz, tem que ser justa. Então, tem que ser apenada a pessoa, não pela condição social, nem pelo poder econômico ou político que ela tem. Mas acontecem irregularidades? Acontecem. Agora, foi bom essa decisão de hoje, desse juiz de Brasília, porque mostra bem que não é uma perseguição do juiz Moro, como tem sido levantado por esse investigado. Porque os fatos, quando são praticados, eles devem ser investigados e punidos, independentemente porque os tenham praticado. Todos são iguais perante a lei. Bom, o André Moura recebeu recado já, hein? É verdade. Da Tameia, meu. Eu concordo que as 10 população. medidas têm que ser uma pauta prioritária.
mas nós podemos dizer que é mais prioritária. Eu acho que ela é tão prioritária quanto a pauta econômica. A pauta econômica. Então, vamos falar da pauta econômica. Uma última pergunta. A Petrobras vendeu a participação da Petrobras Argentina, vendeu a filial do Chile, vai alterar a maneira da BR Distribuidora trabalhar. A Petrobras vendeu hoje um campo no pré-sal por 2,5 bilhões para uma empresa estatal, privatizou para uma estatal norueguesa. Preocupa o senhor fazer parte de um governo? De que maneira o Congresso vai trabalhar, ou a Câmara vai trabalhar, para evitar que esse governo seja chamado no futuro de um governo entreguista, de ficar com essa coisa de vender tudo a preço de banana, entrou no pré-sal quando os custos estavam lá em cima e vende agora quando os custos estão lá embaixo? De que maneira convencer o povo brasileiro de que isso é o melhor? Mas, olha, veja, nós temos exemplos, e nós participamos agora recentemente de uma reunião setorial do governo da área de infraestrutura. E o ministro Fernando Filho, das Minas e Energias, ele deu um exemplo muito claro disso. O governo tem participação em mais de 170 empresas de energia elétrica do país. E essas participações, elas, nesse momento, a venda delas é importante para o país, porque é dinheiro no caixa do governo para exatamente enfrentar essa crise. O que o governo não pode é ficar com uma conta a pagar sem conseguir, já tendo condições através de privatizações que são rentáveis para o país e que, na verdade, a estrutura governamental ela é muito grande, não tem necessidade de ser tão grande, ela pode ser mais eficiente e, logicamente, servir melhor a população. Nós temos agora uma matéria importante que deveremos votar o mais breve possível também, que é a questão do pré-sal. É uma matéria de extrema importância que vai permitir, acima de tudo, a Petrobras poder diminuir esse déficit dela devido a essa situação do que foi encontrado da gestão anterior. Não, a minha pergunta é, precisa vender o filé mignon? Não pode vender um pouquinho do osso junto? Não, mas não vai ser vendido o filé mignon. Vai ser vendido exatamente como o termo que o senhor está usando, um pouquinho do osso. A parte do filé mignon vai ser preservada, vai continuar sendo patrimônio do povo brasileiro. O que vai ser vendido é a parte do osso exatamente para contribuir para que o país possa sair dessa crise. Com a venda dos ativos, o governo pode arrecadar até 14 bilhões. Bilhões, exatamente. É uma quantia significativa. Importante nesse momento que o país atravessa. Olha, tributando as grandes fortunas, dá para pegar 50 bilhões. Vou lhe dar o crédito. Lembra da minha sugestão. Gente, conversei com o André Moura, o líder do governo na Câmara, a Tameia Danelon, do Ministério Público Federal aqui de São Paulo. A gente volta daqui a pouquinho, depois dos comerciais, vamos falar de Olimpíada. Obrigada. André Moura, obrigada.